Irmãos, Abacuque capítulo 3, versículo 17, 18 e 19. Ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira falhe, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas forem arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus, o soberano, é a minha força ou a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Agora eu vou ler, irmãos, na versão internacional, que é uma versão mais simples, que diz assim: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo faltando a safra das azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Pai, aqui está a tua palavra. Espírito Santo, Espírito Santo, evocamos-te de maneira muito especial agora, Espírito Santo, para que tu venhas falar ao nosso coração. O Senhor possa nos trazer clareza no ensino desta noite. Fala conosco, Espírito Santo, aquilo que é difícil para a mente entender, dá-nos entendimento, quebra toda frieza, indiferença, incredulidade do nosso coração e aplica essa palavra no nosso coração, Espírito Santo. E que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém e amém. Domingo passado à noite, você estava aqui, eu falei sobre o capítulo 1, quando Deus se silencia. E vocês entenderam, espero, que na verdade esta era a impressão de Abacuque, que Deus nunca fica quieto. Para ele que queria uma resposta imediata, mas que Deus estava em silêncio, porque ele estava inquieto com a situação do povo de Judá. E Deus estava agindo. Deus está agindo. Você crê nisso? Diga amém. Deus não para. No capítulo 2, ele diz que ele subiu na sua torre de oração, buscou a Deus, ficou esperando. E no capítulo 3, este homem que sofreu por causa do povo de Judá, ele encerra esse texto com um cântico. O que eu li para vocês é um cântico. Ele faz um cântico, como se ele compusesse um cântico e tocasse o instrumento e saísse no meio do povo cantando, dançando e tocando e dizendo isso. Ainda que tudo seja transtornado. Versículo 18 diz: exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, esse Deus, é o que? Ele é a minha força, Ele é a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza. E Ele faz eu andar como a corça. Irmãos, que atitude extraordinária desse profeta. E naquela noite, semana passada, domingo à noite, irmãos, nós vimos que isso ele teve um reflexo. Primeiro, que os caminhos de Deus eles são misteriosos. Nós não entendemos. E não adianta, você nunca vai entender o caminho de Deus. Que aquilo que você passa agora, e para você parece ser um momento difícil, Deus tem os seus caminhos misteriosos, e Ele vai agir no sobrenatural em algum momento dessa história. E irmãos, se eu não cresce nisso, eu seria um pobre miserável. Eu estaria derrotado diante das tribulações, das lutas que eu enfrento e você enfrenta também. É verdade ou não é? Nós enfrentamos. Sim ou não? Os caminhos de Deus são misteriosos. Depois, olhando para o capítulo 1, que aqui está no texto, irmãos, nós vimos que as providências de Deus, elas são inesperadas. O que é isso? Deus age, Ele não é um Deus parado. E Ele vai agir de maneira inesperada. Quando você menos esperar, Ele age de maneira poderosa na sua vida. E no final, nós vimos que
os instrumentos que Deus usa, eles são diferentes dos nossos instrumentos. Lembra disso ou não? Hoje à noite eu quero falar sobre um outro tema. E o tema dessa noite é o seguinte: confiar em Deus apesar de tudo. Confiar em Deus apesar de tudo. E aqui há 3 lições que são básicas e cruciais na vida de Abacuque. Primeiro é que a soberania de Deus é imutável. E vamos ver isso nesse texto. Por que esse homem, ele encerra nesse cântico de adoração? Porque ele cria na soberania imutável de Deus. As coisas não são como nós imaginamos, irmãos, mas é na soberania perfeita, imutável, isso é, não sofre mudança, é imutável de Deus. Segundo lugar, a salvação de Deus nunca cessa. A salvação de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida nunca cessa. Você pode achar, não é possível. Olha o momento que eu estou vivendo, olha a crise que eu estou passando, olha o vale que eu caí. Mas presta atenção, meu irmão. O cuidado de Deus nunca cessa na nossa vida. Amém? E em terceiro lugar, nesse texto, nesse último versículo, nós vamos aprender que o poder de Deus jamais irá desmoronar. O poder de Deus, irmãos, a ação de Deus jamais ficará inerte. Nunca vai desmoronar. Amém? Então vamos ver isso nessa noite e vamos sair daqui felizes, alegres, abençoados para a jornada da semana. Em 1620, um grupo de pessoas, várias famílias, na verdade uma pequena multidão, de 102 pessoas, cristãos verdadeiros, chamados puritanos, que moravam na Inglaterra, no Reino Unido. Eles estavam sendo perseguidos por causa da fé deles. Os cristãos já sofreram muito nesse mundo. Até hoje sofrem. São perseguidos em várias partes do mundo. Não agora, isso desde o século XVI. Em 1620. E eles reuniram e decidiram sair daquela tribulação, daquela luta e irem para uma nova terra. E eles então contrataram um navio de 30 metros de comprimento, chamado Mayflower, a flor de maio. E eles saíram, essas famílias, famílias inteiras, avós, pais, netos, cunhados, jovens, todo tipo de gente. Eles chegaram. No primeiro ano eles começaram a tirar as árvores. Entraram naquele lugar totalmente inóspito, onde não havia nada. Levando suas ferramentas. Naquela época não tinha trator. Naquela época não tinha essas máquinas que podiam derrubar as árvores. Era tudo machado, era na mão. Nos animais, nos bois, entraram. Mas eles foram para um lugar novo. E no primeiro ano, irmãos, antes do primeiro ano, na fase de abrir aquele lugar, 56 ingleses morreram. Morreram de doenças, como no passado no Brasil, a febre amarela matava tanta gente. Morreram, não tinha nada para comer, muitos morreram de fome, porque demorou tempo para a terra produzir, e outros morreram de frio. Então morreram de fome, doença e frio. Mas após este ano, irmãos, no meio de toda essa luta, veio o tempo da colheita, porque a terra plantando, ela dá. Não é isso que a gente semeia, a gente colhe, não é verdade? Toda semente produz alguma coisa, e diz que foi um ano muito próspero, cresceu muito. E eles decidiram fazer 3 dias de culto de ação de graças. Naquele exato momento, com aquela fartura, com aquela colheita, aqueles 46 britânicos ingleses que permaneceram vivos, eles convidaram mais 91 índios que estavam por ali, que formaram uma pequena colônia, que mais tarde cresceu com 200 pessoas, foi formando a cidade, e por 3 dias eles celebraram gratidão a Deus, primeiro, porque eles viveram mais um ano. Segundo, pela grande colheita, o que se transformou nos Estados Unidos até hoje, o dia de ação de graças.
Agora presta atenção, meus irmãos, minhas irmãs. Presta atenção. Esses peregrinos, eles tinham tudo para que nesse primeiro ano eles fizessem um grande momento de funeral, um grande momento de decepção, um grande momento de desânimo, um grande momento de depressão, porque mais da metade dos amigos e quem sabe morreu pai, morreu mãe, morreu tio, morreu avô, morreu criança. Eles poderiam estar chorando, eles poderiam estar ali numa depressão profunda por causa da catástrofe, do caos, da morte das pessoas. Mas o que eles fizeram? Eles levantaram um culto, 3 dias de gratidão pela fidelidade na vida deles. Essa é a história de Abacuque, irmãos. O que acontece nesse texto? Este homem sabendo, profeta sabendo, como diz o texto, que ele não podia fazer mais nada, ele sabendo que nós devemos adorar a Deus não pelas bênçãos apenas que Ele nos dá, mas por quem Ele é. Ele decidiu entender que ele tinha que confiar em Deus. Ele não compreendia, ele tinha dificuldade de entender o momento que o povo estava passando. Aquilo trazia tristeza no seu coração, mas ele simplesmente precisava entender quem Deus era. Ele tinha que amar Deus, confiar em Deus, simplesmente por quem Deus é. Foi desta forma, irmãos, que Abacuque, então, crendo nessa forma, não há nada mais que eu possa fazer. O capítulo 2, versículo 21 diz: por-me-ei na minha torre de vigia. Olha o versículo 1 do capítulo 2. Colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa. Eu vou ficar aqui na torre de oração. E até que Deus vem e ensina algumas lições para Abacuque. Ele disse: Abacuque, o justo viverá pela fé. E não se preocupe o que eu vou fazer com o povo. E você não se iluda o que eu vou fazer com esse povo que eu estou suscitando, mas é um povo inimigo meu. Porque a justiça de Deus, irmãos, virá sobre aqueles que andam na contramão de Deus. E diante disso, Abacuque deixa 3 lições para a nossa vida, que eu quero mencionar agora. E a primeira é esta: a soberania de Deus é imutável. Versículo de número 17. Olha o que diz o texto. Versículo 17, 18 e 19. Olha o que diz esse texto. A soberania de Deus é imutável. Até a primeira parte do versículo 18. Ainda, mais uma vez, para você não esquecer esse texto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, a oliveira, o produto da oliveira minta ou fale, os campos não produzam mantimento, as ovelhas forem arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Olha o versículo 18, todavia, mesmo que tudo isso aconteça, meus irmãos, maior caos, em outras palavras, ele poderia ter dito, ainda que eu veja, que eu viva no maior caos do mundo, olha o versículo 18, eu me alegro no meu Senhor. Será que você poderia fazer isso? Irmãos, será que você e eu poderíamos entender o compromisso desse homem, Abacuque, com o seu Deus? Eu me alegro, todavia me alegro no Senhor. Eu me alegro no Senhor. Irmãos, o que ele está dizendo aqui? A soberania de Deus é imutável. As circunstâncias mudam, mas Deus jamais mudará. Você quer isso? Diga amém. Essa é a promessa, irmãos. Essa é a verdade para você estar aqui hoje à noite. Você tem que sair daqui hoje à noite tendo essa convicção no seu coração. O que acontecer na minha vida, o que acontece na minha família, o que acontece no meu meio, o que acontece na minha jornada, por pior que seja, mesmo não entendendo nada, uma coisa eu sei: Deus é fiel, Deus é eterno, Ele não falha, porque Ele é imutável. E o versículo 3, capítulo 3, versículo 6 de Malaquias, ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos.
E nós não somos consumidos por causa da fidelidade de Deus, por causa da misericórdia de Deus, por causa da bondade de Deus. Porque a misericórdia de Deus são a causa de nós não sermos consumidos, diz o profeta Jeremias lá em Lamentações. Você crê nisso ou não? Então, meus irmãos, não só isso. Hebreus capítulo 3, versículo 8 diz o seguinte: Jesus Cristo ontem, hoje e é o mesmo e para sempre o será. Por que é o mesmo para sempre? Porque Deus é imutável. A sua vontade, a sua soberania é imutável. Não sofre nenhum poder de mudança. E Ele é aquele que vai sempre cuidar de nós. Até, irmãos, até que você e eu, nós podemos passar por momentos da nossa vida, nós podemos não ser capazes de nos alegrar em certas situações da nossa vida, em certas situações da nossa casa, em certas situações da nossa família, em certas situações que nós vivemos, mas podemos alegrar em nosso Deus soberano sempre. Nunca, jamais, nós poderemos deixar de crer na fidelidade dEle na nossa vida. O profeta, o que ele olha aqui? Quando ele diz isso, quando declara isso, quando ele fala, mesmo no caos, acontece o que acontecer, ele visualizava, irmãos, na verdade, a visão dele era de sombria, uma visão nebulosa, difícil. Eis que o texto está dizendo, um futuro terrível, mas ele olha e vê um Deus. Que Deus é esse? Um Deus que é sempre o mesmo, o Senhor imutável, aquele que cumpre a sua aliança, aquele que não se arrepende, aquele que não volta para trás, e aquele que olha com fidelidade para o seu povo e para aqueles que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que lição para mim e para você. Irmãos, avivamento é isso. Nós estamos falando sobre avivamento nesses dias. Avivamento é isso. Avivamento é crer em Deus. Avivamento é viver o sobrenatural de Deus. Avivamento, irmãos, é arrependimento. Arrependimento de pecados. Avivamento é confissão de pecados. Arrependimento é um novo padrão de vida. Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Não se assuste. A igreja é um pouquinho só diferente do mundo como ela é hoje. Presta atenção, isso é sério, isso é grave. A igreja, ela é um pouquinho só diferente do mundo como ela está hoje. Não há muita diferença. E se nós nos calarmos, e se a Bíblia não for anunciada, e se a Bíblia não for pregada, e se nós não olharmos para essa Bíblia, olhando que ela é a palavra de Deus para o nosso coração, e se a igreja não viu os desafios, meus irmãos, minhas irmãs, o sistema, como Paulo disse, não vos conformeis com este século. Você não pode se conformar com esse século, mas transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós estamos assustados. Eu estou assustado com o que eu estou vendo. Eu estou assustado com o que eu estou passando. Eu estou assustado com aquilo que eu estou experimentando. Olha ao nosso redor. Olha essa janela 4:14. Em 10 anos, você, pai, pode perder o seu filho ou a sua filha. A cabeça do seu filho daqui a 10 anos, de 4 anos de idade, poderá ser muito diferente da sua. Os conceitos muito diferentes dos seus conceitos. Os pais não mais controlam os seus filhos. O meio de comunicação, esse mundo, mudou inteiramente o que nós estamos vivendo. Por isso que a igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja tem que ter uma palavra, irmãos, ao mesmo tempo de muito amor, mas do outro lado cheio de desafio. Todos nós queremos Deus, amém ou não? Nós queremos Deus. Nossos filhos querem Deus, mas nossos filhos não querem ver, irmãos, a nossa falsidade. Eles querem Deus, mas não querem uma estrutura doentia. Eles não vão querer isso mais. Eles não vão querer isso mais. E se nós não nos ajustarmos, você pai, você mãe, nós avós, a igreja de hoje, se nós não entendemos isso, não abrimos espaço,
mudarmos a nossa forma de ser. Temos uma palavra muito clara: aquilo que eu sou aqui, eu sou na minha casa. Que eu sou na minha casa, eu sou aqui. Aquilo que eu sou aqui, eu sou em qualquer lugar, no meu trabalho. Aquilo que você crê será questionado, porque não há coerência, irmãos. E essa dicotomia não existe. Se eu sou de Jesus, eu tenho que dar os frutos dele. Eu não posso dizer que eu sou de Jesus e dar outros frutos na minha vida. E a igreja precisa entender isso, que ela vai ser profundamente afetada. Profundamente afetada. E é isso que o profeta, ele nos desafia e nos conclama. Nosso Deus é aquele que guarda a sua aliança. Ele não é um Deus que muda, Ele não é um Deus vulnerável, Ele não é um Deus fraco, Ele não é um Deus que, dependendo da onda, Ele entra nela. Não, Ele sabe, meus irmãos, Ele sabe todas as coisas. Aquele que podemos confiar em tempos sombrios. Irmãos, não somente o que Ele está para fazer, mas por aquilo que Ele irá fazer. Em todo tempo, nós temos que alicerçar nossa vida nele. Irmãos, Deus continua no controle, amém? Deus continua no controle, Ele sabe o que faz. E João Calvino, o grande pensador, que é um espelho para nós, um homem que entendeu de maneira clara o projeto inteiro de Deus, escreveu isso para ser modelo para todos os teólogos que existiram na face da terra. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: Deus fez tudo o que fez porque é o que é. Deus tem essa autoridade. Ele faz o que Ele quer, porque Ele é aquilo que Ele é. Ele não é alguma coisa e depois Ele é outra coisa. E aqui está a primeira lição de Abacuque para a sua vida e para a minha vida. Nosso Deus, sua soberania, ela é imutável, ela não muda. Então, meu irmão, qual é a lição você para mim? Você não pode desistir por causa do caos. Você não deve desistir por causa da situação. Seja qual for, seja ela criada por outro ou por você, porque nós criamos situações difíceis para nós muitas vezes. Nós mesmos, irmãos, furamos o buraco para a gente cair dentro dele. Às vezes jogamos culpa no outro. Ah, foi fulano, foi ciclano, foi ele, foi ela, mas fomos nós mesmos, usamos nossas mãos. Mas em toda e qualquer situação da nossa vida, eu não posso deixar de confiar, descansar em Deus, que Ele é um Deus imutável. A soberania de Deus é imutável. E Ele é o Deus que rege todas as coisas. Amém? Mas é uma segunda verdade, irmãos. Segunda verdade. Está no versículo 18, a parte final, que diz assim: exulto no Deus da minha salvação. É só essa expressão, no versículo 18. Há muita riqueza nessa expressão. O que o profeta está nos ensinando nesse cântico maravilhoso, no final desse texto? Veja, o contexto é de caos, o contexto é de crise, o contexto, irmãos, é de dor, o contexto é terrível. Ele nos ensina que a salvação de Deus nunca cessa, nunca cessa. Olha o versículo: exulto no Deus da minha salvação. Eu vou confiar nele, Ele é o meu Senhor, meu Salvador, eu vou glorificá-lo, seja qual for o contexto da minha vida. Irmãos, as coisas podem ficar ruins nessa vida, e nós não podemos ignorar isso não, mas elas não afetam a nossa salvação. Você sabia disso? Não afetam a nossa salvação, porque não depende delas, depende de Deus. Eu creio nele, você não crê nele? A salvação então não depende se as coisas estão indo bem ou não. Não está ligado com a salvação, com o cuidado de Deus na nossa própria vida. A salvação, irmãos, ela na verdade, ela recai exclusivamente, presta atenção, sobre a graça e o poder de Deus sobre a minha vida. Se não fosse pela graça, pelo poder de Deus na minha própria vida, eu não consigo fazer nada. A Bíblia de Jesus diz: você não pode acrescentar um côvado à sua estatura. Você não pode fazer nada, você não é nada. Você está bem agora, daqui a pouco você cai duro no chão. Mas nós, presta atenção, nós jamais podemos esquecer, irmãos, que em qualquer circunstância, o cuidado de Deus, a ação de Deus não cessa na nossa vida. Então aqui no mundo,
irmãos e irmãs, presta atenção nisso. Aqui no mundo a vida é incerta. Nas melhores hipóteses, a vida é incerta. Enquanto que a salvação de Deus é eterna. Em sua natureza, ela é eterna. Na sua essência, ela não muda. Porque ela está atrelada com Deus. E Deus planta o seu cuidado, sua salvação, dentro da nossa vida e do nosso coração. Então, irmãos, a palavra salvação, ela aplica mais do que apenas a alma. A palavra salvação, ela fala da libertação, ela fala do salvamento, ela fala do cuidado, ela fala da proteção, ela fala da mão de Deus guiando a nossa vida, conduzindo nossos passos, amparando a nossa caminhada e a nossa trajetória. Então as coisas, irmãos, podem ficar ruins aqui. Mas esse mundo não é nossa casa. O que você acha disso? Esse mundo não é nossa casa, é a sua? Não é a minha. Esse mundo não é nossa casa. Lá em João capítulo 14, versículo 3, 2 e 3, diz assim, Jesus dizendo, credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. E eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei. E vou querer que vocês estejam comigo, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Irmãos, este é o plano de Deus. Essa é a promessa de Deus para o seu povo. Essa é a confiança nossa. Essa é a salvação. Esse é o cuidado de Deus em Cristo Jesus para a nossa própria vida. Porque a salvação, o cuidado de Deus não cessa na nossa vida. Então, queridos, quando eu entendo à luz do ensino do profeta Abacuque nesse texto, não só ele fala que a soberania de Deus é imutável, mas a salvação de Deus não cessa. Mas é uma terceira verdade. Qual é a terceira verdade? Está no versículo 19. O versículo 19 diz o seguinte, olha o que está escrito aí. O Senhor Deus é a minha força. Outra versão fala, minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O que Abacuque quer ensinar para você e para mim? Qual é a terceira verdade? É que o poder de Deus jamais irá desmoronar. O poder de Deus jamais poderá entrar em colapso. Jamais o poder de Deus poderá fracassar. Veja só, nossa força, irmãs, nossa força não está em nós mesmos. Que força você tem? Que força eu tenho? E aí diz o texto. O texto diz que o Senhor é o quê? A minha força. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa fortaleza. O profeta sabia disso. Então não está em nós. A nossa força está na força do Senhor. E é por isso que o apóstolo Paulo testifica essa verdade. E quando ele escreve lá na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, diz o seguinte, ele fala, tudo eu posso naquele que é a minha força. Se eu posso alguma coisa, é porque a força daquele que mora em mim está dentro de mim. Então tudo eu posso em Jesus é que me fortalece. E o Salmo 23, versículo 1, Salmo 27, versículo 1 diz, o Senhor é a força, a minha força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Se o Senhor então me sustenta, quem eu vou temer? Porque a força do Senhor na nossa vida jamais será desfeita. Nunca vai desmoronar. É como se eu tivesse plantado aqui numa base muito sólida de concreto. A força de Deus é essa base de concreto, aonde Ele me prende pelo seu amor, pela sua graça, pela sua bondade. E nele eu estou então alicerçado e firmado os meus próprios pés. Então, quando nós somos incapazes de resistir, nos mais diferentes contextos da nossa vida, o que acontece conosco? Ele nos capacita. Eu não consigo resistir. Eu não tenho força, mas Ele me capacita para avançar. Então, quando eu não posso ir à frente, quando eu não posso conquistar o futuro, o que acontece?
Ele me ajuda. Quando nós estamos no vale, nós estamos no profundo vale, Ele nos leva para os lugares altos. Ele nos coloca para cima, porque a força não está em nós, a força está nele, na nossa própria vida. Então Deus transforma, irmãos, nossas dúvidas em gritos de vitórias. Deus transforma a nossa fraqueza numa força sobrenatural que vem das mãos dele na nossa própria vida. Isso me faz o quê? Caminhar vitoriosamente. É isso que diz o texto. Ele faz os meus pés como os da corça. E me faz andar de maneira maravilhosa. E essa é a expressão do profeta Abacuque para a sua vida e para a minha vida. Irmãos, quando nós lemos a história de Jó, porque Jó e Abacuque são histórias muito semelhantes. Você se lembra que Jó ficou totalmente desprovido de tudo. Jó não estava entendendo o que estava acontecendo com ele. Deus disse, olha, esse é um homem bom, é um homem reto, é um homem íntegro, temente a Deus, desviava do mal. Todas essas características estavam na vida de Jó. Mas com um homem tremendo como esse, sofre tanto como ele sofreu. Jó e Abacuque caminham na mesma direção. E então Jó diz, lá no capítulo 1, versículo 22, ele diz o seguinte, eu vim para este mundo, eu volto fora deste mundo. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja só, irmãos, no caos, que expressão extraordinária deste homem. Jó não começa a dizer, Senhor, eu era rico. Senhor, veja quanta coisa eu tinha. Senhor, olha onde eu estava. Senhor, o que está acontecendo comigo? Ele disse, não, eu vim despido de tudo, vou voltar despido de tudo. Deus me deu, Deus tirou. Só me resta uma coisa, louvado seja o nome de Deus. Por que Jó agiu assim, irmãos? Porque Jó, lá no íntimo do seu coração, dentro da sua alma, ele sabia que a salvação de Deus, ela não cessa. Ele sabia que o poder de Deus jamais iria ser desmoronada na sua própria vida. E o apóstolo Paulo, quando escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele diz o seguinte, a minha graça, Deus diz para ele, a minha graça te basta, porque o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Quando? Na nossa fraqueza. Então, quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Por quê? Porque aquele que é força, aquele que pode todas as coisas, que habita na minha própria vida, aquele que é a minha fortaleza, é que faz a diferença. Eu sou fraco, mas eu me torno forte, por causa da presença dele, a mão dele sobre a minha própria vida. Aleluia. Irmãos, quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte, Abacuque nos ensinando sobre avivamento. Porque avivamento é isso. Avivamento, irmãos, não é viver na ilusão. Não é viver no oba-oba. Avivamento não é, irmãos, ouvir pequenas histórias. Avivamento, irmãos, é conhecer Deus. Avivamento é relacionamento profundo com Deus. Avivamento, irmãos, é vida séria com Deus. Avivamento é Deus trabalhando em nós, meus irmãos, meus irmãos. É Deus recriando o caráter dele na nossa vida. É Deus nos fazendo ser pessoas diferentes, com um padrão de vida segundo o padrão dele. Isso é avivamento. E aqui ele apresenta para você e para mim, irmãos, três verdades. Que primeiro, Deus é imutável, Deus não muda. Segundo, a salvação dele não cessa. Em terceiro lugar, que ele pode todas as coisas. Irmãos, olhemos para Deus. É tempo de olharmos para Deus. Segundo lugar, irmãos, inclinemos-nos para Deus. Deixe Deus ser a razão da nossa vida. E em terceiro lugar, nos rendamos inteiramente a Deus. E Ele vai cuidar de todas as coisas na nossa vida. Pai, acrescenta esta palavra nesta noite no coração de cada um de nós, Senhor, porque Tu és o Deus eterno, poderoso e soberano. E a Ti, Senhor, toda honra, toda glória e todo louvor. Amém e amém.